Bom dia, gente. Paz e bem. Eu sou o reverendo Eduardo Henrique, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, aqui da Diocese Anglicana do Recife. Hoje, domingo da Santíssima Trindade. Vamos mergulhar mais uma vez neste mistério. E aí eu lembro que, às vezes, essa palavra mistério, dentro da tradição cristã, é colocada como uma espécie de final de conversa, não é? E principalmente quando a gente fala sobre a Santíssima Trindade. Lembro dos meus tempos em que me preparava para a primeira comunhão. E a catequista disse que, quando eu perguntei sobre a Santíssima Trindade, ela disse, não, mas isso é um mistério. E aí encerrou a conversa. Mas vamos ver que mistério aqui tem uma outra conotação, tem um outro sentido. E um sentido extremamente interessante. Muito mais a ver com mergulho, com profundidade, do que com final de conversa. Antes, vamos para os avisos. Se você não é inscrito, se você não é inscrita, inscreva-se. Faça parte desta comunidade de espiritualidade plural e de paz. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Curta, compartilhe o vídeo nas redes sociais. Isso ajuda a divulgar o canal e a nossa proposta, né? De ser um espaço de espiritualidade, de pluralidade, de paz, de busca de amor, de justiça. Faça a sua assinatura solidária. Nos ajude, colabore com esse projeto, com esta comunidade. Não é? Sempre importante para que a gente possa fazer cursos, eventos e algumas iniciativas que é necessário recurso. Tá bom? Se você estiver assistindo pela TV 247, também se inscreva, curta, compartilhe, faça a sua assinatura solidária. Se torne um membro, uma membra. Isso é muito importante também. Vamos ampliar cada vez mais essa rede, essa teia de solidariedade, de jornalismo, de informação libertário. Vamos lá. Tá bom? Gente, hoje, como eu disse, domingo da Santíssima Trindade. Os textos hoje são belíssimos. Texto de Provérbios, né? Fala sobre a sabedoria criadora. E ele fala de uma profundidade sobre o encontro dessa intimidade da sabedoria criadora, né? E desce à terra e se alegra com a humanidade. Temos também o texto de Romanos 5, né? Que fala sobre a fé, sobre a graça. Esse lindo texto, esse lindo livro é o livro de Romanos. Tão importante para a tradição reformada. Temos também Salmo 8, tão belo, tão bonito, tão profundo. E, na centralidade, o Evangelho, não menos belo. O Evangelho de João. E aí a gente volta, mais uma vez, à cena da última ceia. Naquele drama em que Jesus se despede dos discípulos e discípulas.
E aí a gente vê toda a dramaticidade daquele momento em que Jesus está partindo. E esse partir tem a ver com a iminência, né, da sua morte. E aí a experiência da cruz, e que de alguma forma, pelas palavras mesmo do Cristo, do Jesus, a gente vê toda a carga de dramaticidade desse momento. E exatamente nesse momento que ele aproveita para experiência catequética, de revelar quem é ele, qual é a sua proposta, qual a sua missão. E aí a gente vê plenamente a dimensão do Cristo, como aquele que vai passar pela experiência da morte, não é? Também a sua intimidade com o Pai e o envio do Espírito Santo. Nesse sentido, o texto de hoje, de uma forma muito, muito delicada, muito profunda, fala sobre essa experiência da Trindade. Vamos ao texto. O texto está em João, capítulo 16, começando no versículo 12. Ainda tenho muitas coisas para lhe dizer, mas agora vocês não têm condição de suportar. É muito difícil nesse momento tão doloroso ele revelar toda a profundidade dessas questões, dessas situações, dessa dimensão profunda da sua missão na sua completude, né? Às vezes, como, né, nos lembra o Wittgenstein, a palavra não suporta essa dimensão plena do mistério, não é? E aí, às vezes, é preciso silêncio. Mas aqui é que é difícil suportar. Suportar, inclusive, a revelação da cruz, não é? A dor que ele prevê, né? Ele vê dentro da leitura do contexto da sua vida, da sua existência, né? E tudo aquilo que ele, todos os sinais que ele revelou, faz com que as forças da morte se levantem para matá-lo. Isso é algo muito difícil de suportar, principalmente para pessoas que são próximas, seus amigos e amigas. Quando ele vier, o Espírito da verdade, ele mesmo guiará vocês em toda a verdade. Porque não falará em seu próprio nome, mas vai falar coisas que tiver ouvido e anunciará a vocês as coisas que estão para vir. O Espírito, que é da verdade, que aqui não cabe nenhuma mentira, o Espírito da verdade também é o Espírito do esclarecimento. Assim como também é o Espírito da consolação. Mas o texto aqui, ele fala que o Espírito é aquele que revela toda a verdade. E a verdade aqui é as coisas por vir. Ele vai falar. E nesse sentido, vai ajudar na caminhada. Os discípulos e discípulas não vão estar sozinhos. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará a vocês. Glorificará, não no sentido do futuro, mas da revelação da verdadeira missão do Cristo, a glória dele, de que a morte não o mata, de que a morte não é a última palavra, que Cristo vive e vai viver. Todas as coisas que o Pai tem são minhas, porque isto é que eu disse. Ele vai receber do que é meu e anunciará a vocês.
E aí a gente vê a dimensão íntima dessa relação, né? Dele com o Pai. E aí a relação mediada pelo Espírito. O Espírito vai ajudar aqueles que viverão, né, que vivem nessa tensão, nessa angústia, neste medo, nesta ansiedade, nas dores deste tempo, da ida de Jesus, da sua iminente morte. Toda a verdade. A verdade de quem é verdadeiramente Cristo, Jesus. E nesse sentido, é dentro dessa intimidade que o Espírito vai revelar que há uma profunda intimidade entre o Pai, o Filho e o Espírito. Não mais um Deus no alto de sua solitude e da sua distância, não mais um Deus que se ausenta do mundo, não mais um Deus que vive completamente alheio a este mundo, mas um Deus que vive a intimidade daquele e daquela que assume o projeto do Cristo e que se revela como uma relação de amor, uma relação amorosa que gera a divindade, que gera o Filho, que gera o Espírito, que gera. E por isso chamamos Pai, e por isso chamamos Filho, e por isso chamamos Espírito. Mas esse Pai que gera também pode, e é perfeitamente aceitável, chamá-lo de mãe. Porque ele é um ventre materno que gera essa mesma relação. Um Deus que é comunidade. Mas saber disso, de que adianta? De que saber se Deus é trino, se Deus é um, se Deus é 10, se Deus é 1000? Já houve quem dissesse de que isso pouco acrescenta. Pode entreter a mente de teólogos e teólogas, mas nos diz muito pouco. Na verdade, no início eu falava sobre o mistério, não é? E de como essa palavra mistério não é uma coisa a ser desvendada, um segredo, não é? Um mistério revelado porque estava oculto e foi revelado, mas é como uma presença. Mistério como algo que está diante dos nossos olhos, aberto, explícito. Um mistério que se revela mesmo na dimensão de que a gente se relaciona com ele. E aí é um mergulho. E aí é uma busca dessa profundidade. Mistério como um convite ao mergulho. Um convite a essa eternidade, essa relação. E aí é isso que a Trindade é. Porque a Trindade nos mostra a gerar comunidade. É porque nos foi revelado, através dessa mesma relação do Filho, do Pai e do Espírito, assim como foi revelado no Evangelho, esta relação, particularmente no Evangelho teológico de João, é que a gente pode e deve gerar comunidades de amor. Todo projeto de comunidade cristã deve ser um projeto de comunidade de amor. De uma sociedade
amorosa, de uma sociedade fraterna, de uma sociedade que se relaciona, não por estamento, mas na horizontalidade mesmo de uma relação. Uma realidade de pessoas que se amam. Essa é a sociedade e o projeto de sociedade perfeito. Assim como Deus é, sejamos. Relação. Sejamos fraternidade. Sejamos amorosidade. Eis o grande mistério da Trindade. E é nesse sentido, mais uma vez eu volto ao tema da relação comigo, da relação com as pessoas e da relação com a divindade, com Deus, que nós não podemos aceitar sociedades injustas, desiguais, violentas, sociedades que mata e morre, sociedades de ódio. Essa não pode ser a sociedade cristã. Não é. A sociedade cristã é a sociedade igualitária. Quem prega isso são comunistas. Os comunistas, se dizem isso, estão sendo extremamente cristãos e cristãs. Essa é a sociedade cristã. Essa é a sociedade amorosa de Deus. Porque Deus é amor, nós devemos construir sociedades assim. E a amorosidade produz paz, produz justiça, porque ela é obra da verdade. E é nessa amorosidade conosco, com o mundo e com Deus, que mais uma vez, enquanto comunidade de paz e bem, vamos silenciar. Vamos manter a coluna ereta, a mente quieta e o coração tranquilo. Vamos meditar. Paz e bem, gente. E verdadeiramente, Deus, como quer que você o conceba, mesmo que você não creia, não acredite, saiba que Ele acredita em você. Saiba que Ele, amorosamente, nos convoca, nos conclama a sermos sinais vivos dessa amorosidade, dessa paz,
dessa busca pela justiça. Toda injustiça cometida seja reparada. Deus verdadeiramente abençoe todos nós. Paz e bem. Paz e bem. Um bom e abençoado domingo para todos nós, para todas nós.